Você quer ouvir o seu carro, você tá saindo da sua corrida, você quer fazer o seu carro, tá ótimo. 9 horas tá todo mundo no escritório, porque o mercado abre às 10. Só que 8h30 a gente senta todo mundo junto. E todo dia às 8h30 a gente tá junto. Conheça essas pessoas, construa mecanismos de discordância que sejam produtivos, porque vai discordar se você quer. Muitas vezes você quer. Né? Se você quer essa Saem boas ideias dessas discordâncias. Né? Ninguém cordato. Quer dizer, você quer crescer, você precisa pensar diferente. E uma das perguntas que eu acho importante fazer é o que você precisa para trabalhar bem. E eu vou me preocupar em deixar a sala mais esperta. E não ser a mais esperta da sala. Isso é muito relevante. Quando você tá num conselho, isso é muito relevante. Como é que eu deixo esse conselho mais esperto? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos da Liberdade. Eu sou a Nicole, tô aqui com a Adriana Teixeira, minha colega, e também honorária do EFL São Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Nicole também, é um prazer estar com vocês em mais um episódio de Caminhos da Liberdade. Qual que é o tema de hoje, Dri? Bom, Nicole, hoje a gente vai explorar um tema que desperta muita curiosidade dos nossos ouvintes. A gente vai mergulhar aí por dentro dos bastidores aí como que são feitas as decisões dentro de um conselho das empresas e como que essas decisões elas impactam o dia a dia dessas empresas e indiretamente também a economia do país. E passaremos por temas de liderança feminina, de curiosidade sobre a nossa convidada. Tenho certeza que vocês vão adorar. Perfeito. E antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors, pelo apoio que torna esse podcast possível. E para essa conversa, a gente recebe uma convidada que vive esse bastidor com profundidade e coerência, Juliana Buchain, que é conselheira do Banco ABC e já foi conselheira de outras grandes empresas, como Arezzo e Ânima Educação, além de co-chair da Women Corporate Directors no Brasil. Ela tem uma trajetória sólida no mercado financeiro, uma presença ativa em pautas de governança e um olhar maduro sobre liderança e propósito. Juliana, é uma alegria e um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Bom, Ju, vamos começar falando um pouco, acho que, da sua carreira. Como é que você chegou até onde você está hoje? Se você quiser passar um pouco pelos desafios, algo da sua vida pessoal que você acha que contribuiu ou não. Enfim, fica muito à vontade para compartilhar um pouco da sua história, que eu tenho certeza que vai ser super interessante. Bacana. Vamos lá. Minha carreira, eu gosto de contar porque não teve nada estruturado. Não foi, eu vou fazer faculdade de administração, eu vou entrar no mercado financeiro porque é isso que eu quero, aos 30 anos eu serei X, aos 40, Y. Não teve nada disso. Eu mal sabia o que eu queria estudar, na verdade, que faculdade eu queria fazer. Então eu estava no colegial lá no Colégio Bandeirantes, estudei no Bandeirantes, e eu estava conversando com meu pai, o que eu vou fazer? Vou fazer engenharia, quero fazer engenharia, porque meu pai era engenheiro, então, né? Mas que deve ser legal. Por que não? Por que não? E aí a gente estava olhando a nota de corte, meu pai falou assim, olha, você tem aqui uma nota de corte limítrofe para poli. Não sei se entra, tá cada vez mais competitivo. Mesmo se entrar, não sei se você vai aguentar a poli, viu? Não sei se você sai da poli. Eu, Uma pequena pressão, né? Já a administração tem uma nota de corte mais baixa e eu acho que é um curso que é bem adequado para você. E tem economia também, que você pode escolher, entre administração e economia. Na hora, eu falei, qual é a nota de corte que é mais baixa? Ele falou, é administração. Eu falei, então é para lá que eu vou. Muito bom. Vamos garantir, né? Porque era USP. Ele falou, você vai entrar na USP, porque a partir do momento que se acabar o colegial, eu não pago faculdade. E se você for para uma faculdade paga, você vai trabalhar. Então, é USP. Então, se é USP, poli, eu não sei se você entra, na FEA talvez você entre. Tá bom, pai. É administração, então. Deveria ter feito economia, porque hoje eu amo economia, adoro, estudo bastante. Mas eu entrei na faculdade para fazer administração. E durante 2, 3 anos, eu mal sabia quem era a girafa, assim, na faculdade. Mal sabia o que estava acontecendo. Ia bem nas aulas, e matemática ia super bem, estatística, pesquisa operacional, essas matérias mais objetivas ia super bem. O resto administrava, mas passei sem saber muito bem o que eu queria. Se eu queria ir para marketing, se eu queria ir para RH, mas finanças nem passava na minha cabeça. De repente, apareceu um estágio numa empresa de papel de imprensa, em marketing. Fiquei 3 meses, não dei conta. Saí. E aí, apareceu um estágio na Fator. E lá eu fui. Eu tinha dúvida se eu ia trabalhar com meu pai, se eu não ia. Meu pai tinha uma consultoria na época. Tá bom. Meu pai falou, não, vai ter outra experiência. E eu comecei na Fator, da Fator fiquei lá 3 anos, depois eu fui
Foram 3 anos, 3, 4 anos. Depois fui pro Crédit Agricole. Lá eu fiquei mais um tempinho, depois eu fui pro Itaú BBA, na tesouraria, depois voltei pro Crédit Agricole, mais pros fundos de Paris. Aí a época já era gigante, já tinha mais de 10 anos de mercado financeiro. E a Amundi tinha 13 bilhões de dólares em mercados emergentes. 6 bi em Brasil. Aí já era outro negócio. E eu era a pessoa, na época chamava Crédit Agricole Asset Management. E depois virou Amundi, depois da crise a gente fez uma fusão e virou Amundi. E era, enfim, aí a gente tinha 6 bi em Brasil, como eu falei, e aí era uma outra história, né? Porque a gente era muito grande, tinha uma estrutura importante na França, e eu era a única pessoa do time de Emerging Markets fora da França. Porque o Brasil era super importante e eles queriam alguém local. E aí eu tinha um olhar, né, tinha que olhar Brasil inteiro. Então, dava call de política, de câmbio, de juros, e ainda tinha que analisar todas as empresas. Mas essa foi a minha trajetória de carreira, mas nada muito planejado, assim. E até com 10 anos trabalhando no mercado, eu ainda tinha dúvida do que eu queria. Olha só. Mas acho que isso é interessante, porque apesar de você nunca se viu dentro do mercado financeiro, acho que por algum motivo, até de como você se via como pessoa, né? Que habilidade sua você acha que acabou te levando para esse papel dentro do mercado financeiro? Que foi um papel de gestão e foi um papel técnico também. Então, assim... Foi esse lado mais técnico. Eu acho primeiro a questão de dados e matemática, né? Essa parte mais exata, que eu sempre gostei muito, sempre tive muita facilidade. Então, para mim, era mais fácil falar com os números. Então, apesar de... Na época da faculdade, em contabilidade, eu não era super boa. Mas, no geral, em finanças em geral, eu ia ok. Mas também não era um super destaque. Mas a habilidade com os números... Você sempre teve? Sempre tive. Então, nem precisava entrar em aula de estatística, não precisava entrar... Porque eu sabia. Já tinha tido no colegial também. Uma liderança era super forte nisso. Meu pai era professor de estatística. Então, algumas matérias para mim eram super fáceis. Exato. Mas aí, depois, isso foi mais fácil para... ir para o lado financeiro, quer dizer, você tem algumas pequenas associações, apesar de não ser óbvio, eu acabei indo para o mercado, para o lado financeiro, e aí quando eu entro no mercado, é uma linguagem que é relativamente fácil para mim. Sim. E então, foi esse lado mais técnico. E também, o meu olhar, à época, de que isso era sempre muito relevante, porque eu fui criada por um matemático estatístico, e cuja performance, o olhar de performance e de compreensão de números era muito importante. Então, eu acho que eu tinha isso como um valor também. E tinha um viés competitivo de você, que é natural, né? Com a idade mais nova, de você querer estar em lugares que são considerados relativamente difíceis. Sim. Ao longo do tempo, você desmistifica isso, porque hoje, para mim, o que eu acho que é mais difícil nas relações corporativas é a interação de equipe, de pessoas, etc. Mas, à época, eu achava que esse hard skill, né, do financeiro era o grau, o santo grau. Então, era ali que eu tinha que estar, entendeu? E você teve uma referência de alguém no mercado financeiro para você se espelhar? Eu digo alguém na sua família ou no teu convívio? Não, zero. Talvez seja por isso que no começo você ficou ainda meio deslocada, né? Na verdade, era até um certo deslumbre, né? Tinha menos deslocada, mas mais deslumbre. Mas eu tive bons chefes, pessoas muito bacanas que me acompanharam aí na carreira. Tem um específico que me puxava muito, o Marcelo Cavalheiro. Ele olhava meus relatórios e falava assim, isso aqui tá um lixo. Muito bom. Isso aqui tá muito ruim. Você precisa melhorar muito. Enfim, mas que eu entendi a intenção. Sim. E como eu tinha um pai que falava mais ou menos assim, também, você precisa melhorar. Então, era uma linguagem que eu tava super acostumada. Eu acho que isso é importante também, porque eu tava acostumada numa linguagem mais dura. Não dura no sentido ruim, mas não existia nada muito fluff. É o que é. Assim, sua nota é isso. Meu pai foi minha grande referência nessa mudança, né, de adolescência, adulto e o colegial, ele foi muito presente. Então, para eu entrar na faculdade, essa construção, então, era muito objetivo. Isso aqui você não passa. Se isso aqui acontecer, você tá fora.
você tem uma curva normal de distribuição de performance. Se a prova tá difícil para todo mundo. Se a prova tá fácil para todo mundo. Você tem que sempre estar no Tier 1, no Tier 2. Então, ele sempre foi mais objetivo na linguagem. Então, para mim, essa conversa com o Marcelo, por exemplo, teve comigo, na hora eu assusto, mas eu tô acostumada. Eu sabia que era relativamente uma forma de acreditar no meu trabalho e falar que eu poderia mais. Perfeito. Mas o papel dos Marcelos na nossa vida fazem a diferença, porque um líder, ele poderia ter te desestimulado e você poderia ter desistido dessa carreira, ou ele poderia ter estimulado e te trazido para um ambiente que você não se imaginava e você acabou se colocando. Então, eu acho que isso é super importante de você ter essas lideranças com você. Super relevante. E cada líder tem a sua característica, né? Depois eu tive uma outra pessoa, um outro chefe, que era o Fábio Faria, que me deu muita liberdade. Não tinha cobrança. Olha, seu chefe, na verdade, é o seu desempenho. E faz o que você quiser. Mas você acha que ele te deu muita liberdade ou ele viu que você tinha maturidade para assumir essa liberdade? Acho que os dois, né? Acho que os dois. Mas acreditou muito em mim, porque eu cheguei para fazer um trabalho, na época no Crédit Agricole, e ele me viu trabalhando assim, e falou assim, não, toma, o fundo é seu, pode levar, o fundo é seu. E eu, de 2000 a 2007, toquei um fundo de ações por 3, 4 anos sozinha. Depois eu tive equipe e fui super premiada. 2003, 2004, fui super premiada. E, em parte, porque ele me deu toda essa liberdade de tocar o fundo como eu queria, a maneira que eu queria. Então, cada chefe tem sua... Tem seu estilo tem próprio. Tem seu estilo, né? E eu tive um também, quando eu era estagiária, falava assim, quem tem chefe, não é chefe, é líder, né? Quem tem chefe é outra... É outra situação. É outra situação. Muito bem. É líder. E falar um pouco agora como você chegou pro conselho, né? Pra carreira de conselheira, assim. Como foi essa transição? Você fez junto com o seu caminho dentro do mercado financeiro ou você acabou direcionando a sua carreira focada para isso, para conselho? Foi... Na minha época de mercado, principalmente na Mundi, eu tinha muito contato. Como a gente era muito grande, eu tinha acesso a todo mundo. Né? Então, todas as empresas de capital aberto estavam disponíveis para conversar com a gente. É parte do... Quando você tem capital aberto, é parte, né? Do escopo, né? Exato, é parte do escopo. Então, eu conversava com muito CEO, com muito CFO, conversava com acionistas. A gente votava muitas vezes, porque pelo nosso tamanho a gente era chamado para fundo para compor chapa, para votar numa chapa específica. Então, eu comecei... Naturalmente, você se aproxima da governança. Você começa a entender o papel da governança. Um analista de equity tem que conhecer as dinâmicas da governança corporativa. Então, isso sempre esteve presente. Nessa fase da Mundi, um pouco mais intensa, porque a gente era um pouco mais ativo. A gente não era super ativo, não era um fundo super ativo, ativista. A gente não era ativista, mas como a gente, de novo, me repetindo, como a gente era grande, os fundos mais ativistas chamavam a gente para fazer as votações, ou votar junto para as chapas. E nessas conversas, você começa a entender as dinâmicas. E eu tinha conversas com vários CEOs, e eu lembro dos CEOs falando para mim, Juliana, o meu conselho é disfuncional. Não serve para nada. Eles não entendem o meu negócio. Na verdade, eles mais atrapalham. Assim, eu escutei de alguns CEOs essa frase. E o que eu escutava também, e aí... escutei de poucos, mas depois ao longo da carreira você vai vendo que isso é uma verdade, é que o processo de tomar decisão era muito solitário. Então, você fala, mas você tem toda uma estrutura, você está cheio de figurão aí para conversar com você. Como é que você tem uma equipe super boa? Como é que esse processo de tomar de decisão é solitário? Enfim, fui me aproximando, entendendo essas dinâmicas, e aí comecei construir uma jornada. Aí sim, eu fiz uma jornada programada para, eventualmente, em algum momento da minha carreira, sentar em conselho. Então, eu comecei lá em 2016, eu já tinha de novo, eu já venho de uma formação, a formação do analista e gestor de equity é uma formação bem interessante, porque você tem a análise financeira, a análise contábil, é muito mais análise financeira do contábil, mas o contábil é super importante, especialmente se você é mais detalhista e você quer pegar algumas questões relevantes no balanço, mas você tem essa análise financeira, que é o início da sua jornada, né? Eu chamaria de base 1 aqui. E aí depois você tem a base 2, que é compreensão
profunda das dinâmicas concorrenciais, da dinâmica da companhia. Né? Você vai pegar a receita, preço vezes volume, o que influencia o preço, o que influencia o volume, e você extrapola para entender esse cenário. E aí você faz isso para várias empresas e para vários setores. Então, em pouco tempo de carreira, 10, 15 anos, parece bastante, mas olhando o todo, né? O todo, não é absurdo, você conhece muitos cases de muitas empresas e de muitos setores. Então, você tem uma formação que te facilita bastante para ter conversas importantes sobre negócios. Né? Então, interessante. Você consegue conversar com uma certa profundidade sobre diversos setores e diversos negócios, porque você já viu muita coisa. Então, essa é uma parte da formação que eu já tinha. Aí, em 2016, eu sentia mais falta de governança mesmo, então, hard governance, de estudar um pouco as questões de governança. Aí eu fui fazer um curso no IBGC, que era um curso da AMEC, que era voltado para profissionais do mercado de capitais. Então, era um curso mais denso em governança, porque esses cursos de governança, eles têm vários temas, entre finanças, valuation, essas coisas, são coisas que eu não precisava ver, né? Então, ele era focado para quem já estava em mercado de capitais. Fiz esse curso e comecei uma jornada. E aí, essa jornada envolveu entrar no IBGC, entender qual que era o léxico dessa turma, né? O que era falado do lado dos conselheiros? Eu sabia do lado do investidor, eu sabia do lado da empresa, mas qual que é a conversa que se tem nos conselhos? Então, você se aproxima dessas instituições para entender quais são as falas, quais são as dinâmicas e para continuar se atualizando. Então, eu me aproximei do IBGC, depois eu entrei numa comissão, mas eu entrei em conselhos de empresas menores, também para fazer essa transição. E aí, a minha recomendação para quem quer fazer esse caminho, comece muito antes, porque a gente demora para ter a maturidade necessária para entender as dinâmicas, entender o que importa nesse relacionamento de conselho e executivo e acionista. Mas, enfim, e aí eu fui voltando. Entrei eu fiz investimento numa startup, e quando eu fiz investimento em startup, eu condicionei o meu investimento à entrada no conselho. E aí eu peguei meu primeiro conselho, mesmo. E aí depois, na sequência, veio um outro, que foi uma startup que eu também investi, mas aí não foi condicionado, eles me convidaram. Peguei alguns pro bonos, e aí eu fui fazendo essa jornada que foi bem programada. E junto a isso, essa formação e estar no meio, né, foi importante para mim, para eu entender de novo como era a dinâmica daí das empresas de capital aberto. E aí, também aí é uma outra dica, eu sou uma pessoa generalista, apesar do meu lado de finanças, eu me considero generalista, principalmente no olhar setorial, no olhar e no olhar de competências também. E aí, para você se colocar num conselho, as pessoas querem, assim, eu quero um CEO de varejo, eu quero um CEO de uma especialidade, né? De farma, não, eu preciso de um CFO que já tenha trabalhado em shoppings. Então, as pessoas, e aí na hora de você se colocar para conselho, você precisa ter uma bandeira muito clara. Né? Senão, e eu demorei muito para achar essa minha bandeira. É interessante, né? Assim, até hoje o meu perfil é um perfil que é difícil de explicar, né? Quem eu sou? Então, eu sou uma pessoa de estratégia, sou uma pessoa de transformação organizacional, mas eu sou chamada pelos conselhos por finanças. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para chegar nessa formação de conselho, o que vai te levar lá é o que você fez a sua vida inteira. E você acha que isso também é o que fez com que você conseguisse navegar sobre conselhos que são de empresas de mercados muito diferentes, né? Sem dúvida. Então, a tua veia mais de finanças que de fato te permite estar num conselho como o Marezo, uma Anima, o Banco ABC hoje, então Mais do que finanças, a minha formação de analista, que foi essa história que eu comecei a contar. Assim, no mercado, as estruturas de asset, dependendo do lugar que você estava, do tamanho do seu fundo, elas são pequenas, enxutas. E você tinha alguns setores que você, como gestor no Brasil, você tinha que conhecer muito bem. Então, o setor financeiro era um, mineração, siderurgia era outro, petróleo é outro, e aí depois você vai descendo, papel e celulose era outro, varejo, em algum momento foi super importante, você vai descer, energia elétrica foi super relevante,
Aí você tem uma outra ação que não é tão relevante em si no índice, mas tem história. Então você pega uma Sabesp, você tem concessão. Então, concessão, CCR, a época tinha OHL. Também eram empresas que eram, apesar de não ter uma exposição no índice super grande, eram empresas que a gente olhava bastante. Então, olha, já falei de varejo, falei de mineração, de siderurgia, de celulose. São muitos setores. Muitos setores que eu conheci. Concessão, energia elétrica, saneamento. E aí depois, o varejo, ele veio desde... Eu analisei o Amélia.com. Eu não sei, vocês não sabem o que é isso, mas era a iniciativa digital do Pão de Açúcar, de venda digital, chamava Amélia.com. O projeto era super bacana, esse nome hoje não ia pegar muito bem. Sim. Mas eu olhava varejo desde, né? E aí, depois, ao longo dos anos, continuei olhando varejo, mineração, siderurgia sempre, papel e celulose também. E aí fui mesclando com setores. Depois entra saúde, começa um monte de IPO, entra saúde, construção civil, uma série de IPOs. Os banquinhos, depois os bancos menores. Tem uma época que eles fizeram... nem lembro quantos banquinhos vieram ao mercado. Então você vai adquirindo, e cada um que vem, você precisa aprender o case. Uhum. Eu falo, nossa, a gente é especialista em reunião de 40 minutos, né? Porque tem época que é IPO, eu vivi várias épocas de IPO super, super intenso, de muito IPO, né? Então, nossa, você sentava com o management, você tinha que entender o case, eu tô falando muitas palavras em inglês, eu peço perdão por isso, isso é um vício do mercado financeiro. Fica tranquila, a gente tem muita gente da Faria Lima assistindo a gente. Pois é, mas eu tento tirar, isso é... E aí quando você sai da Faria Lima, você vê que essa é uma... É outro mundo. Não, é outro mundo, isso pega até mal, falar em muitas palavras em inglês pega mal. O Faria Limer virou um estereótipo mesmo, virou um né? estereótipo, exato. Eu acabei de ver um vídeo hoje no Instagram, tirando sarro dos calls, do case, das meetings. Das meetings. A gente já nem sabe mais qual que é o referente em português. Né? Exato. Eu tinha que fazer essas reuniões de 40 minutos. E alguns setores são mais fáceis, outros são mais difíceis. Uns você consegue fazer analogia em relação a outros setores que você já teve. Enfim, só que tem um lado ruim, que é muitas vezes você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, e exige um tempo de casca para ver a dinâmica dessa empresa, para saber o que vai acontecer. Mas o lado bom é que você é exposto a muita coisa. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que essa amplitude setorial me ajudou muito. Por outro lado, também é um detrator. Porque eu não fui uma pessoa de varejo. Apesar de eu conhecer muito varejo, ter sido o meu setor, e por muito tempo o mercado me reconhecia como uma pessoa muito forte em varejo, né, uma analista muito forte em varejo, eu não sou reconhecida como uma pessoa de varejo pela indústria. Por óbvio, porque eu não executei. Então, eu tenho um lado bom, que eu consigo sentar e conversar rapidamente. Sobre qualquer setor. Por outro lado... Eu não sou especialista pela indústria, né? Como eu não executei, eu não sou uma especialista. Então, essa é a parte tricky do... A palavra em inglês de novo. Essa é a parte do conselho que não é... Tem um lado bom, mas tem também o lado ruim, o fato de você não foi CEO ou CFO de uma indústria. Sim. Mas você acha hoje, falando de mercado profissional hoje no geral, né? Essas habilidades técnicas são mais importantes do que soft skills, que, por exemplo, você, apesar de não ter sido um especialista em nenhum setor, você conhece dos setores, você transita dentro desses setores e com as pessoas desses setores. Então, talvez, se você puder fazer um comparativo, assim, quando você começou a sua carreira, a parte técnica que te ajudou muito. Hoje, você acha que é a sua parte mais de soft skills que te agrega, ou você ainda acha que o mercado está muito preso numa capacitação técnica? Essa pergunta é ótima, porque o que te leva para um conselho é o seu lado técnico. O que te faz ficar no conselho é o seu soft skill. Essa pergunta é excelente. Isso é bem... É difícil, porque então você tem que ter os dois. Você tem que ter os dois. E aí, o começo da carreira é a hora de você quebrar pedra mesmo. É a hora que você tem que saber. Você tem que saber mais do que qualquer um. Se você não sabe, você tem que buscar. Quando você está numa outra posição de liderança, você quer que as pessoas que estejam com você, na sua equipe, saibam muito mais que você. Né? E até nessa posição de liderança, a sua função é fazer com que essas pessoas naveguem muito bem. Né? Assim, eu brinco que o líder, ele é o Chief Vassoura Officer. Né? Onde eu posso varrer... não é minha, né, essa frase. Sim. Ela é bem conhecida. Mas é uma frase com a qual eu me identifico e que eu acho muito importante para a liderança hoje. Onde eu posso limpar,
para você passar. Sim, eu tenho que tirar os obstáculos do seu caminho para você conseguir dar o seu melhor. Então, quando você... Aí isso tem várias camadas. E quando você é muito jovem, passa por você construir essa segurança técnica. Porque tem um outro ponto. Você só chega num lugar de segurança intelectual de dizer, eu não sei, né? Ou talvez eu tenho dúvida disso. Se você tem uma base técnica muito forte para comprar isso, né? Para comprar isso. E é um lugar de garantir respeito das pessoas, né? Também. Eu sempre falo assim que a carreira, basicamente, ela tem 3 momentos. O primeiro momento, que é de você demonstrar e mostrar suas habilidades técnicas. Um segundo momento, ali mais perto de uma gestão ou de uma primeira gestão, focado em soft skills. E um terceiro momento, muito mais voltado para uma visão sistêmica e de política interna, né? De influência. Super. É uma boa... Você colocou muito bem, 3 pilares. Então, quando eu começo minha carreira, eu, na verdade, não estava nem um pouco preocupada com pessoas, né? Eu tinha uma função, performar. Então, você imagina, eu era completamente diferente do que eu sou hoje, tá? E, obviamente, quando você é mais nova, você também é cheio de inseguranças. E aí, como é que você disfarça essas inseguranças? Colocando 1000 barreiras, sendo cada vez mais dura, sendo cada vez mais técnica, falando a linguagem que as pessoas talvez não consigam falar. Gente, não façam isso em casa, tá? Mas é o que foi, exatamente. E então eu fiz uma construção super dura, super técnica. Então, pior ainda, né? Eu sempre gostei do debate. Então, uma discussão para mim era muito importante. Depois eu fui entender, porque era assim que eu crescia, eu entendia algumas coisas. Então, eu adorava ser rebatido. Né? Então eu ficava no técnico, adorava que alguém viesse com um argumento pra mim, ou pra eu matar o ponto, ou pra eu pensar, ou pra eu pensar e aprender mais. E como que eu venho mais forte na próxima, né? Também. Então assim, foi uma época muito diferente, foi importante pra construir a minha segurança intelectual, porque eu vinha de um processo de insegurança intelectual, que é natural da juventude, me tornou forte. Mas essa Juliana que inclusive foi líder, foi chefe. Sim. Eu tive gente trabalhando comigo. Sobreviventes. Sobreviventes. Porque eu mal dava atenção que uma liderança devia dar. Porque eu agia como eu agia pra mim. Faz seu trabalho aí, o seu chefe é a sua performance, eu tô aqui só fazendo meio de campo, me fala o que você acha melhor pra fazer e nós vamos construir esse fundo juntos. Se eu gostar, ótimo. Se eu não gostar... Você sente falta dessa postura nos jovens hoje? Ou você... aprendeu com isso que realmente, talvez, se você voltasse pra Juliana de uns anos atrás, você falaria pra ela ser talvez um pouco diferente, alguma coisa? Não, pra mim eu falaria bastante coisa. Falaria bastante coisa. Hoje eu tenho a sorte de ter contato com jovens muito dedicados. Assim, e o que eu vi nas empresas que eu estive, desde startup até as empresas de capital aberto, quando a gente... tem conversa, então tive uma conversa agora, recente no ABC, com tem uma turma mais sênior e tinha uma pessoa jovem, super pronta, super capaz, faca na caveira, assim, super, né, fazendo tudo, né, perguntei uma coisa, sabia responder, daí sabe responder, tá super por dentro, tá super, e nas startups também, que eu sou mentora de startup também, ainda tem as investidas, uma turma muito boa, muito preparada, então... Eu entendo o que as pessoas falam, eu imagino qual seja o perfil, mas as pessoas que eu encontro no meu caminho são pessoas muito boas. Então, eu não consigo... Os jovens. E as lideranças femininas, muito boas. Muito completas. Muito esse tema poderosas. a gente quer explorar também, assim, acho que você teve... uma experiência de carreira muito grande em ambientes que ainda temos muitos desafios, mas acho que talvez lá atrás tinham mais ainda. Então, quais são os desafios que você acha que permanecem, assim? Como é que você se coloca como... nessa sua posição também de conselheira, como é que você se mantém nela? Tem desafios? Enfim, contar um pouco do seu papel como mulher dentro desses ambientes que a gente está falando agora. Nessa fase de mercado que eu contei para vocês, que era essa Juliana, que era super focada no técnico, pouco ligada em liderança, pouco ligada em pessoas. Parênteses, quando eu falava que nós vamos fazer um off-site, eu falava, não é possível que nós vamos fazer um off-site. Hoje, quando eu estou conversando, vamos fazer um off-site, a gente precisa conversar, a gente precisa ter outras conversas, conversar de outras formas. Enfim, e essa Juliana, também dessa época, não era uma pessoa que entendia a questão de diversidade.
Eu sou filha de um libanês, primeira filha de um libanês com uma italiana, quer dizer, descendentes, né? E meu pai falava assim pra mim, filha, eu falava, pai, eu quero sair. Ele, não, você tem que estudar. Tá? Não, pai, eu quero sair, quero ver uns gatinhos, quero... Eu falava assim, estuda, trabalha, ganha seu dinheiro, você vai ter os gatinhos que você quiser. Então, eu vinha desta formação e eu falava, meu pai me criou como um homem. Eu não tinha noção do que era isso. Porque eu também vinha a gente tá inserido numa estrutura. Eu não vou usar machista, porque fica pejorativo, mas onde o homem tinha certos papéis esperados e as mulheres certos papéis esperados. Minha mãe é linda, maravilhosa, mas eu acho que ela estava muito mais preocupada com quem eu ia casar do que qual era o desenvolvimento da minha carreira. Era o que parecia às vezes pra mim, sabe? Obviamente ela estava preocupada com tudo, mas você via que tinha uma preocupação. Meu pai não estava nem aí, se eu ia casar, ele estava preocupado se eu ia ganhar dinheiro, entendeu? Como é que... E aí, então chega essa Juliana que não tem esse olhar num mercado financeiro que é masculino. Então, o que eu fazia? Eu repetia as falas masculinas. Inclusive as falas machistas, que acontecia. E que eu não enxergava como machista. Por quê? Porque eu era um deles. Olha que interessante. Mas você sempre sentiu isso? Assim, talvez por conta da educação do teu pai, você já estava inserida meio que nesse ambiente? Ou você sentiu um choque de realidade? De repente, até uma distinção por parte deles e, cara, chegou uma mulher. Ou você não sentiu isso? Foi muito tranquilo? Eu não senti isso, mas eu fui muito peculiar, assim. Eu era muito moleca. Eu queria ter que chute. Vocês nem sabem o que é quichute, né? Eu sei porque minha mãe já me disse sobre isso. Não, como se amarrava o quichute. Eu queria, mãe, por que eu não posso ter um quichute? Ao mesmo tempo eu dançava, eu era feminina, tinha minhas questões, mas eu era muito moleca. Sim. E eu tinha muitos amigos homens. E eu gostava da maneira leve, divertida, sarcástica, tiradora de sarro, que os meninos tinham. E eu sou tirador de sarro. Eu gosto, eu sou piadista. Eu gosto de fazer bullying, né? O bullying bom, né? Não o bullying sacana. Então, assim, eu me identificava já com esse ambiente. Então, tudo pra mim foi muito natural. Tanto que eu tive muita dificuldade de entender, compreender a dinâmica feminina. Eu demorei muito pra entender a dinâmica feminina em carreira. E, ironicamente, hoje eu sou co-chair de uma organização focada em diversidade em conselho, diversidade de gênero em conselho. E aí, o que eu fui fazer pra chegar nesse lugar? Eu fui estudar. Porque pra mim era difícil também entender. Porque eu vinha de um lugar, eu vou usar uma palavra que eu também não gosto, meritocrático. E então, como é que foi essa transformação? Comecei a estudar, comecei a entender. E tem um monte de estudo microeconômico, de microeconomistas, super interessantes sobre diversidade de gênero. Um deles ganhou um prêmio Nobel, que é a Cláudia Goldin, que vocês conhecem. Tem estudo sobre cota, tem estudo... Gente, tem muito... Hoje tem dado. Assim, ideologia não cabe mais. Né? Assim, você quer falar sobre cota? Legal, vamos falar o que os dados dizem sobre cota. Temos milhares, dá pra fazer meta-análise. O que os dados dizem de diversidade? E aí eu fui entender esse processo. E o que é muito curioso é que isso passa por crença social. Que é um pouco o que a gente está falando aqui. E o que eu quero dizer com isso? É a crença do papel da mulher na sociedade. Eu já tangenciei isso aqui na conversa, mas há uma crença que o papel da mulher é o papel do cuidar. Aí você fala assim, não, mas tem um lado biológico, a mulher que pare, a mulher que... Não, sem dúvida. A mulher que pare, ela, naturalmente, 2, 3 meses ali, ela quer estar com o bebê. Ela precisa também. Ela precisa estar com o bebê, ela quer estar com o bebê. Mas a gente tá falando de 3, 4 meses. Ah, não, mas até a criança tem 1 ano. Até a criança tem 1 ano, o pai já é... Assim, nós temos o pai, né? Quem tem filho e ainda está casado, ou enfim, tem casais homossexuais que decidem ter filho, você tem um parceiro, né? Mas há essa crença de que o papel todo do cuidar é da mulher. Inclusive extrapola o cuidar dos pais e cuidar dos filhos. E isso é super determinante para entender o desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho.
né? Então, até 30 anos, a mulher tem um salário muito semelhante ao do homem, e a partir de 30 anos, esse gap abre. Só que esse gap abre de uma maneira geral, né? Por causa da questão da maternidade, mas eu digo, não é a questão da maternidade em si, é a crença social de que o papel da mulher é de cuidar. A gente até teve essa discussão. Minha irmã tá estudando em Yale, e ela trouxe esse tema, que, não, eu tô relendo o papel da Cláudia Goldin, o paper da Cláudia Goldin, e tava falando sobre a maternidade. Meu marido falou assim, não, mas é a maternidade que prejudica a carreira. Eu falei, não é a maternidade, é essa crença social. Isso é muito importante. Muito importante. Porque das questões da mulher é negociar com seu parceiro para a carreira. Assim, e aí, vou tangenciar isso um pouco, que é difícil, depois eu volto pro outro lado. Mas, e esse parceiro, ter esse olhar, sair um pouco dos seus vieses e ter esse olhar de que, é 50-50 aqui, amigo, nós somos sócios. Então, a frase que eu detestava escutar, eu ajudo a minha esposa. Se você é um ser humano funcional, meu amigo, você é parte do processo. E assim, o conceito de ajudar, né? Fazer a sua parte e ir lá e ajudar a fazer o dela também. Só que, na verdade, não era isso que eles queriam dizer, né? Não, de jeito nenhum. É uma divisão mesmo de responsabilidade, de tarefas. Eu falo pro meu marido, você acha que eu gosto de cuidar das coisas da casa? Eu não gosto, você pega a lista, vê o que você quer, vamos dividir. Eu falo o que é menos pior pra mim, você fala o que é menos... E vamos fazer junto, porque são seres humanos funcionais, né? Então, eu acho que esse é um papel do lado pessoal, mas que é importante. Porque as meninas novas que estão nesta fase, é importante você ter essa conversa com o seu... Se você gosta da sua carreira, se você quer continuar trabalhando, tem gente que não quer. Assim, eu amo trabalhar. Você me define. Eu gosto. Várias coisas me definem. O trabalho é uma delas. Então é importante para mim. É uma alegria. E a minha relação com o trabalho foi mudando também. Porque antes era a função de me provar, ganhar dinheiro, pagar minhas contas, comprar meu apartamento, preciso fazer... Depois foi se tornando uma forma de desenvolvimento pessoal. Olha só que interessante. O que não era no começo. Né? Você vai, obviamente, várias coisas te ajudam a se desenvolver pessoalmente. Filhos é uma delas, inclusive. Quer ser um ser humano melhor. Ô, Ju, a Sheryl Sandberg fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de divisão, né? Dos papéis em casa e tudo mais. E ela conta que quando teve o primeiro filho dela, ela alinhou muito a expectativa com o marido, ele foi um mega parceiro. E aí, já dentro do que você vai trazer, né? Da conclusão do que você estava falando, e inserindo essa pergunta para você. Você acha que, por mais que certo ou errado, né? Os papéis 50% ou não, o mercado corporativo, ele é compatível com a rotina da mulher atualmente? Então, essa pergunta é excepcional. É excepcional, e eu vou chegar lá. Então, falamos aqui do relacionamento, dessa negociação. A própria Cláudia Goldin fala que a principal negociação da sua vida é com seu marido, não é com seu chefe. Guarda. O que as empresas podem fazer? E como que é a vida corporativa? Vamos voltar para os dados. O que dizem os números? Né? Tem vários pontos. Primeiro, a mulher quando engravida, ela não tem a flexibilidade, ela se sente muito sobrecarregada. O que ela faz? Ela procura uma empresa menor. Porque ela acha... Esse é um dos dados, tá? Esse é um dos cenários. Uma das coisas que acontece é que ela acha que ela vai trabalhar menos numa empresa menor. O que acontece? Ela acaba ganhando menos e trabalhando igual. E aí o que acontece? Na dinâmica da casa, o homem está ganhando mais e ela menos. Quem vai priorizar a carreira? Ele. E aí você entra num ciclo ruim. Um ciclo ruim para a mulher. Né? E acaba te desincentivando a buscar também, né? E ele ganhando, e você ganhando aqui, ele ganhando. Pausa. Tem setores e setores. Né? Setores que têm mais flexibilidade, as mulheres têm remuneração muito semelhante dos homens. Ou setores têm... E esse eu preciso estudar um pouco mais, mas que ela fala que é do trabalho substituível. A Cláudia Goldin fala do trabalho que é... Quando você consegue facilmente mudar a mão de obra, a diferença salarial também ela diminui bastante. Agora, tem setores onde o seu tempo de exposição à corporação, o que eu quero dizer com isso? Horas. Onde você, às vezes não é nem de trabalho, às vezes precisa jantar com um cliente,
Não, nós vamos fazer uma reunião aqui no sábado, eu preciso de você. Vai ter um happy hour com o cliente. No mercado financeiro tem muito. Sim. Precisa levar o cliente. Nós vamos ter um cliente gringo para viajar, você precisa levar a Lu para o Rio de Janeiro, para BH, porque ele vai visitar várias empresas, você tem que ficar uma semana fora. Ou você é CFO de uma empresa de capital aberto. Você vai ter que viajar bastante. Você vai viajar pelo menos 3 a 4 vezes por ano. Você vai... ou você é CFO de uma empresa que tem várias sedes. Tem a sede no Brasil e várias filiais em vários lugares do mundo. Invariavelmente você vai viajar. Então, quando você tem... que o FaceTime ele é importante, né? Quando você tem que se expor mais, a mulher acaba sendo prejudicada também. E aí tem um gap salarial muito maior. E a mulher acaba sendo escanteada. Você vai pro escanteio, né? Ela acaba sendo... É quase que natural. E isso acontece muito no mercado financeiro. E não é porque os homens são ruins. Nossa, eles são maus. Não é por isso. É o formato do trabalho. Foi desenhado para eles, né? O formato do trabalho, para eles ou para quem se dispõe a estar disponível da empresa 24/7. E aí também tem a segunda derivada, que é a forma. Porque eu, quando trabalhava na Mundi, eu tive muita sorte, eu estava disponível 24/7 mesmo, mas eu estava em casa. Então eu tinha metade do meu dia que eu ia para o escritório, então eu acordava muito cedo, então eu fiz vários reuniões às 6 da manhã, porque eles estavam na França e eu no Brasil. Eu lembro de um dia acordar 5 e pouco para 5:30 tá em reunião. Fazia de casa. Aí eu ia pro escritório, aí eu tinha, uma época eu tinha equipe no escritório, então eu cuidava da equipe, e o meu combinado com eles era que à tarde eu ia trabalhar de casa. Então eu montava todas as minhas reuniões, estava no escritório, tudo que eu tinha que fazer presencial, fazia no escritório, almoço era reunião, eu raramente não trabalhava no almoço, quando eu não trabalhava eu ia correr, ia fazer esporte, e aí à tarde eu estava em casa. Então eu tinha esta flexibilidade, mas era raríssimo, e teve uma penalidade. Porque em alguns momentos eu poderia ter mudado de lugar e ganhado mais, mas como eu tinha essa flexibilidade, que para mim foi importante, porque eu tive meus 2 filhos na Mundi, eu saí em 2018, o Tom tinha 5 anos, que é meu filho mais novo. Então eu tive isso, enfim, foi importante, mas eu fui penalizada. Mas para chegar ao seu ponto, as empresas não estão preparadas, a gente precisa falar disso, mas a gente precisa falar disso tecnicamente. Então, como é que você retém um talento? A gente está deixando de olhar para 50% da força de trabalho. Sim. E a gente está deixando de promover pessoas muito competentes, que têm skills complementares aos skills masculinos, comportamentais, que são relevantes, nem todas. Assim como nem todos os homens têm skills que a gente considera totalmente masculino, não é assim. Ao contrário, isso muda, né? Que como a gente foi... Vou fazer mais um parênteses. A gente foi criado para isso, assim. Então, a época... mulheres não estudam matemática, né? Isso mudou. Hoje... E tem estudos de ensino infantil, ensino fundamental, de como você transforma isso. Detalhe, a crença social influencia no estudo das meninas mais jovens. E a partir do momento que você tira o viés de gênero deste ensino, então os skills técnicos de menino e menina, de matemática, do STEM, né, ciência, matemática e tecnologia, se equivalem. Em alguns setores até, em alguns países até... Não, isso é super claro. Eu fiz economia e depois fiz direito. A minha turma de economia era majoritariamente masculina. E a minha turma do direito já era muito mais dividida, assim, a divisão já era muito mais 50%. E eu diria até que tem mais mulher do que homem, assim. Acho que exatamente esse estigma que tem... Que é cultural ainda, infelizmente, é algo que tá na nossa sociedade, né? Exatamente, tem esse ponto do humano e tem um outro ponto. Advogados têm um pouco mais de flexibilidade no formato. Assim como médicos têm um pouco mais de flexibilidade. A gente tem bastante mulher médica. Bem, boas, excelentes. Sim, total. E não é que é uma ou outra. A gente tem uma base de mulheres médicas muito boas. Então, você tem... Por quê? Você tem um pouco de flexibilidade. Mas aí, voltando. Então, você tem... Eu quero até me retratar aqui. Eu usei erroneamente skills femininos e skills masculinos. E acho que no mundo de hoje isso pode se... No mundo de hoje e no futuro, isso vai
Pode criar uma percepção diferente daqui. Não, eu acho que isso vai... Acho que se tudo dando certo, né? As pessoas no mundo, a gente como humanidade, as pessoas terão os skills. Claro, uma mais que a outra, mas você não vai dividir por gênero, né? Mas esse olhar mais humano, ele vai estar presente, ou mais flexível, né? Que é como que são caracterizadas as mulheres. Mas eu vejo isso, uma grande liderança que me ensinou esse olhar humano é um homem. Né? Então, enfim, por isso que eu quis me retratar. Eu acho que, primeiro, vem um pouco a idade ajuda, e segundo, a gente tá entendendo e evoluindo as coisas. E aí, como a gente criar nossos filhos também vai ajudar bastante. Mas, enfim, voltando só para a questão das empresas. Então, se você quer reter esse talento, que é um bom talento, o que você pode fazer? Então, tem coisas fáceis e tem coisas difíceis. A questão difícil é você querer intervir no social através da corporação, que pode ser controverso ou não. Mas uma das questões é você dar licença paternidade, ou fazer uma licença que a gente chama paternal, né? E aí você trabalha o casal em si, e aí isso aí seria, você tem que fazer por lei talvez, mas o casal em si tem tanto de licença, tem 6 meses e pode escolher quem vai tirar. Então a mulher tira os primeiros 3 meses e o homem tira os primeiros 3 meses, a mulher tira 4, tira 2, mas você tem um mínimo pro homem tirar. Então, você já começa a negociar com o seu marido ali. Antes. Pois é. No meu caso seria dificílimo, né? Porque, enfim, eu também já sou de outra geração, né? Que já viveu muita coisa, mas ainda eu fui construída nessas bases, né? Mais paternalistas. Então este é um ponto, mas é um ponto difícil, controverso e beira o ideológico. E quando a gente vai para ideologia, a gente foge um pouco da conversa que a gente tem que ter, que é a conversa mais técnica. Mas tem muitos estudos que falam dessa importância da licença paternidade. Essa é mais difícil, mas eu gosto. Eu gosto, mas você tem que comprar umas certas brigas que às vezes você não quer. Qual que é a mais fácil para você reter esse talento? Reter esse talento é trazer a flexibilidade para o trabalho. E o que é a flexibilidade? É trabalhar menos? Não é trabalhar menos. É eu escolher a forma que eu quero trabalhar. Então, eu estarei no escritório de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Do meio-dia às 8, tô te falando de 12 horas de trabalho, eu estarei trabalhando de casa. Vamos ver qual é o mapa dos clientes, quem tá aqui. Essa semana eu tenho que viajar? Então, vamos fazer um combinado? Essa semana eu vou passar mais tempo em casa. Sim, eu vou entregar da mesma forma. Aí, quais são... não, mas a cultura, esse trabalho híbrido... o trabalho é totalmente remoto. Eu também não gosto do trabalho totalmente remoto, mas o híbrido tem uma função importante. O presencial, é no presencial que eu olho no seu olho, que eu vou entender o que você está pensando, que eu vou ver sua expressão, vou ver se você está feliz ou não, se meu argumento está te incomodando, por que ele está te incomodando. É no cafezinho que eu vou entender de fato o que está pegando. Então, são coisas que a gente tem. E eu ignorava isso, né? Eu não vou tomar café com ninguém. Né, quando eu era jovenzinha. Então é importante você ter isso. Mas você ter a flexibilidade te permite estar mais disponível para essas carreiras que exigem esse FaceTime ou essa disponibilidade maior, seja no final de semana, etc. Te permite estar mais disponível e feliz. Porque você conseguiu alocar... Equilibrar melhor, Equilibrar melhor. Você conseguiu... Só o fato de você estar em casa e ver a carinha do seu filho quando chega da escola, ou você poder ir buscar na escola. Ele te vê, você vê. Eu trabalho muito de casa agora. Quando tem semanas que eu tô fora, eu tenho que viajar, etc., meus filhos sentem. Nossa... Porque eles se acostumaram, né? Com essa mãe um pouco mais... Está presente ali, né? Uma época não tinha, né? Mas eles se acostumaram. Mas isso faz, inclusive, com que você trabalhe feliz. E aí tem um outro ponto que é muito importante. Isso não pode ser só uma prerrogativa feminina. Isso tem que ser para a empresa inteira. Porque senão você cria o que a Cláudia chama de o caminho da mãe. O caminho da mamãe. O caminho da mulher. E aí você entra num lugar de café com leite. E aí essa construção de você ser a líder, ela morre. Porque, não, ela tá na trajetória. Então, isso tem que ser uma política para a empresa inteira. E aí, que entra a história da licença paternidade. Então, se o homem tem que estar mais presente
no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, ele também vai desejar essa flexibilidade, né? Tem muitos momentos que na maternidade você tá falando, não, eu quero ir trabalhar, isso aqui tá tão difícil que eu vou trabalhar. Eu sentia muito isso, não, isso aqui tá difícil, deixa eu voltar pro trabalho que é mais tranquilo, o que eu tenho lá é mais fácil. E os homens, e meu marido falava isso, nossa, não vai dar não, eu vou pro escritório aqui, que o negócio tá mais divertido lá do que aqui. E você tocou num ponto aqui, uma pauta quente, eu não ia entrar nisso, mas acho que foi super legal você ter trazido, né? Talvez o trabalho remoto não seja o ideal, mas o trabalho híbrido faça muito sentido, porque você mescla ali duas pontas essenciais, né? Eu até considero que o trabalho remoto exige mais concentração, ou melhor, te traz mais concentração, porque você tá sozinho, você consegue focar, e ali o presencial você consegue criar aquela questão da conexão. Só que hoje a gente vê muitas empresas, e aí até por experiência minha mesmo, que transformam o presencial num remoto físico. E o que seria isso? Existem as reuniões, só que elas são por Teams lá no escritório. É isso. Então, tá todo mundo lá, às vezes sentado muito perto, só que todo mundo conectado e funcionando ali por Teams ou Slack, enfim. Como que a gente faz com que o mercado entenda que o principal do presencial é a troca, a conexão, humano, né? O contato humano. O cafezinho, muitas vezes, ele é até mal visto, né? Tá tomando café ali. E como que você enxerga isso? Ótima pergunta. Eu acho que tem algumas coisas que são os combinados. Então, como time, quais são os nossos combinados? Então, nosso combinado, vou voltar, sou gestora de fundo. Então, nosso combinado é o seguinte: às 8, tá todo mundo junto no call para pegar as principais notícias. Tá. Você quer ouvir o seu call do carro, você tá saindo da sua corrida, você quer fazer o seu call, tá ótimo. 9 horas tá todo mundo no escritório, porque o mercado abre às 10. Nós vamos continuar conversando. Meio tarde, 8h45, eu já tô sendo boazinha, porque o mercado começa cedo, só por isso. Então, 8h30, vai. Então, 8 a gente faz um call de atualização, só que 8h30 a gente senta todo mundo junto. E todo dia, às 8h30, a gente tá junto. Depois, o que você quiser fazer, se você não estiver às 8h30, é uma exceção. E essa reunião nós vamos fazer presencial, olho no olho, ninguém no Teams. Se eu tô viajando. Aí sim, você tá viajando, tudo bem. Eu vou ter um café da manhã. Aí você não está. Aí você não está na reunião, tá tudo bem. Você tem uma reunião, você tá fazendo outra coisa do trabalho, mas quais são os nossos rituais? Né? Então, eu acho isso muito importante. Então, o meu trabalho era bastante técnico, então eu gostava do silêncio. Eu ainda gosto muito do silêncio. Acho importante. Mas a troca, você se prepara para a reunião. Então, o silêncio. E aí a reunião, aí é olho no olho, etc. Então, a resposta é ritual. Ritual é muito importante. Ritual é importante para você acompanhar o que está sendo feito. Ritual é importante para você trocar com a pessoa, para você fazer uma análise do que deu errado, do que não deu. Né? Você tem um livro, uma pesquisadora de Harvard, que em 1999 cunhou o termo segurança psicológica. E aí eu gosto de trazer esse termo e as pessoas falam, sim, saúde mental, né? Eu falo, não, segurança psicológica não é saúde mental. O que é segurança psicológica? É você ter a capacidade, você se sentir segura num ambiente para falar o que você pensa de fato, né? De maneira educada. Né? Sem receio de julgamento, né? Sem o receio do julgamento, exatamente. Isso é com ritual, é com olho no olho, é com bastante autoconhecimento, é com uma liderança que promove esse tipo de questionamento. E isso está relacionado à performance, tá? Você quer time que performa, você tem trocas muito honestas entre o time. E isso demora para construir. E aí você tem que criar rituais para isso, presenciais. Porque depois você pode ir até pro online, que você já vai ter essa estrutura, né? Mas, enfim, tô te dando mais um exemplo, mas de uma construção longa com metodologia. Essa é a segurança psicológica. Esse é o maior erro hoje das pautas que são consideradas maior erro generalista, tá? As pessoas que entendem, elas não cometem esse erro. Mas quando você fala de uma maneira geral sobre a pauta de pessoas ou sobre a pauta de cultura, um grande erro é você achar que ela é intangível. Não é. Você tem metodologia para tudo. Você consegue
tirar o melhor do ser humano com diversos métodos, diversas coisas já muito provadas, né? E performance de equipe também. E hoje a gente caminha para um lugar muito legal de performance de equipe, que é um lugar de reconhecer o humano, reconhecer o indivíduo. Eu não tinha isso na minha época, tanto que eram duas Julianas. Era a Juliana do trabalho e a Juliana da vida pessoal. Eu tinha um armário do trabalho e tinha o meu armário pessoal, não trabalho. A minha maior potência veio, olha que tarde, em 2018, quando eu saí da Mundi, quando eu finalmente eu pude ficar num lugar onde a Juliana pessoal, que é essa Juliana extrovertida, essa Juliana... eu sou dura nas palavras, as pessoas acham, tal, mas eu sou super amorosa, eu sou super carinhosa, eu sou piadista, então eu vou muito bem em ambiente informal. Eu consigo... e imagina, no mercado financeiro é tudo mais travado. Então, eram duas pessoas. E aí, quando você une, e o meu caso foi assim, você tem uma potência muito maior. Então, e hoje, a questão da liderança de pessoas, etc., ela tá muito mais para esse lado de olhar o que a Nicole precisa, o que a Adri precisa, como humano, como pessoa, para desenvolver o seu melhor trabalho. Né? Então, eu fui para um outro canto para responder a sua pergunta. Sim. Mas para isso, para você chegar nesse lugar, você precisa olhar no olho, você precisa ter conversas importantes, você precisa ter afinidade. Isso você não constrói na tela. E eu vejo que é meio que talvez uma construção, uma adaptação nossa, né? Porque a gente tinha, antes da pandemia, 100% presencial e era todo mundo ali, olho no olho. Sim. Com a questão da pandemia, a gente acelerou muito o processo de digitalização, a gente aprendeu que a gente podia tocar muitas coisas que a gente tocava só no escritório e em casa também. E foi ótimo, acho que a gente evoluiu muito com isso. Mas aí chega esse outro ponto de que a gente ainda não se adaptou a fazer as coisas no meio termo, no híbrido, né? Então a gente continua fazendo as coisas 100% digitais, só que no presencial, não sabendo diferenciar isso, né? Isso é terrível. De novo, combinados. Então, vamos fazer um combinado? Se esse combinado não emerge, né, não surge da liderança, conversa entre vocês. Alguém tem que perceber. Vamos conversar, vamos fazer os combinados, gente? Quando a gente vai estar no escritório? É que alguns ainda estão... parte da equipe vai no escritório, parte não vai. Mas isso tem que evoluir, tem que mudar. Então, nossa equipe, o que a gente quer? A gente quer estar terça e quinta, full time no escritório, a gente quer estar todas as manhãs ou todas as tardes, as nossas reuniões, os nossos rituais. Depois, ao longo do tempo, você pode até mudar uma coisa ou outra. O comitê de auditoria, que é um comitê mais técnico, a gente faz online. Agora, a reunião do conselho, quando você faz online, você perde. Você perde, porque tem muita coisa que não é dita. Sim. E que você só vê tem a segurança da informação postura. Também hoje, né? Que sem dúvida. Tema super sem dúvida. Mas eu acho que nesta parte, a gente consegue até... A gente tem ferramentas para administrar. Mas a troca no conselho... A história do conselho, eu vou mudar um pouco o lado aqui pra gente... Tranquilo. O conselho, ele começa... A governança corporativa, ele começa através da teoria da agência, né? Começa um pouco antes, mas... Essa teoria da agência é esse alinhamento entre o dono sócio e quem executa, né? O dono acionista, quem executa. E, na verdade, se a gente extrapolar, é um alinhamento de todos os stakeholders hoje. E o conselho, ele surge como um órgão fiscalizador de monitoramento da gestão. E ao longo do tempo ele vai evoluindo, né? Alguns evoluem, outros não, mas enfim, ao longo do tempo o bom conselho, ele evolui. E ele evolui de diversas formas. E uma questão que eu considero trivial, tem várias questões técnicas super relevantes que a gente tem que prestar atenção em conselho. Então, como as informações chegam, a análise dessas informações, os dados, o dever de diligência do conselheiro, o dever de lealdade do conselheiro, né? Uma coisa que muita gente se confunde, o conselheiro, não, esse aqui é o meu conselheiro, do meu lado. O dever do conselheiro, na verdade, é para a empresa. Então, isso é legal de falar, mas às vezes, porque você dissolve algumas coisas, mas às vezes se confunde um pouco, é confundido um pouco no mercado. Então, você tem a parte do hard do conselho, mas a parte mais relevante do conselho hoje, de novo, assumindo que você tenha
a base, eu coloco isso, mas é sempre importante lembrar que toda a parte técnica, de fiscalização, monitoramento, auditoria, tudo esteja feito direitinho. Mas uma parte muito importante, que vai falar sobre a qualidade da tomada de decisão, é a qualidade dinâmica das interações entre conselheiros e executivos. Entre executivos e executivos, então se leva, entre os executivos e a sua equipe, entre os conselheiros e os conselheiros, entre o chairman e o CEO. Então, a qualidade dessas interações, ela vai definir a qualidade da tomada de decisão. Então, se você tem interações que são muito protocolares, que você fica muito no bidimensional. O que é isso, né? Eu brinco que era o papel do analista, né? O analista, quando você está começando, você fica no bidimensional. Você fica só na tela ali, olhando os números e você não vai para as pessoas, né? Então, você fica na tomada de decisão muito objetiva e você não olha a dinâmica interpessoal, o porquê dessa decisão, o porquê dessa reação. Isso é muito importante no conselho hoje, porque às vezes tem dinâmicas, e são difíceis de ler mesmo, entre o C-Level, que está provocando um caminho que não necessariamente será o melhor para a empresa, ou que parece lógico, mas contém outras questões, quando você vai na superfície, contém outras questões. Então, e por isso, a relação do conselho, ela é muito importante, que ela seja presencial e que ela extrapole a sala. O que eu quero dizer com isso? Que esse conselho tenha interações com a gestão um pouco diferentes e fora do ambiente da empresa. O que parece, né? Mas é super importante, super importante. Escuta, mais essa? Você imagina o CEO ouvindo, não, mais essa, ainda agora tem que fazer offsite com o conselheiro. Se você quer um bom conselho, você pode escolher o conselho que você quer. Que conselho você quer? Você quer um conselho burocrático? Você vai ter um conselho burocrático. Você quer um conselho que vai tomar decisão com metade das informações? Vai, porque tá um pouco... Agora, você quer um conselho que entenda melhor suas dinâmicas, você quer um conselho que tente ir um pouco além, que faça o papel do Chief Vassoura Officer, né? Que tente limpar aqui as questões que estão duras para você... ou para vocês, para você performar, aí a dinâmica é outra, a relação é outra. E aí, essa reunião presencial, ela faz toda a diferença, e momentos de interações, em que você sai um pouco desse clima corporativo e fale mais de você, e que eu entenda quem é a Adri, quais são as suas dinâmicas, o que pega para você hoje, quais são seus valores. Nicole também, quais são os seus valores, o que pega para você hoje, o que é relevante. E aí eu vou parar aqui, só vou fazer um parênteses. Se você falasse que eu ia estar falando disso... Hoje, né? 25 anos. Hoje, essa mulher tá louca, manda ela abraçar uma árvore, entendeu? Mas bom. Hoje, quando eu olho as dinâmicas corporativas, pra mim isso é o mais relevante. São pessoas. Eu, assim, acho que a gente, encaminhando aqui também um pouco pro encerramento, eu acho que foi, assim, o bate-papo incrível. Acho que você tem uma maturidade para trazer esses temas e de uma forma que dá muita segurança pro que a gente tá ouvindo. E a gente passou aqui por questões de segurança psicológica, liderança humana, trabalho híbrido, rituais, performance de equipe. E hoje a gente tá vivendo num momento em que a gente tem muitos jovens tendo problemas de burnout, etc. Então, assim, não é, acho que um ambiente... temos desafios que são parecidos com o passado, temos novos desafios que surgiram também de mudanças no ambiente de trabalho, como o trabalho remoto, etc. Mas se você tivesse que dar um conselho para um novo líder, onde um novo líder ele não pode errar? Assim. Gestão de pessoas. Não pode errar na gestão de pessoas. Eu vou além, assim. Eu não testei isso. Então, alguém teste por mim, por favor. Novos líderes. Conheça profundamente com quem você está, se você puder. Tem gente que tem equipe de 400 pessoas, não dá, mas os seus diretos, né? Conheça profundamente quem são essas pessoas. Entenda quais são as afinidades, quais são as dinâmicas, o que é importante. Construa uma relação onde você tenha capacidade de discordar e
de uma maneira educada, de uma maneira polida, e que essa discordância, ela seja fruto, ou seja, fruto não, ela seja um motor para que a equipe performe, né? Então, conheça essas pessoas, construa mecanismos de discordância que sejam produtivos, porque vai discordar, se você quer, muitas vezes É você quer, importante, né? se você quer essa Saem discordância, boas ideias você não dessas quer discordâncias, cordato, né? ninguém cordato, quer dizer, você quer crescer, você precisa pensar diferente, entendeu? Então, traga isso para a mesa com essas pessoas. E uma das perguntas que eu acho importante fazer é o que você precisa para trabalhar bem, pessoalmente e corporativamente, né? Quais ferramentas você precisa estudar na empresa e pessoalmente. O que você precisa? Você precisa correr todo dia às 9 da manhã? Consegue ser às 8? Consegue ser... O que você precisa? 9 da manhã eu puxei um pouco, mas o que você precisa para você ser um bom líder? Eu acho que a gente tem que perguntar. Com certeza. E a gente tem que cuidar da qualidade das interações. E, de novo, cuidar da qualidade do nosso processo de discordância. Como a gente vai discordar? Isso é super importante. Né? Então, E em época de inteligência artificial, né, o que vai mandar de agora em diante são realmente as relações humanas. Total. Não é verdade? Total. Eu tô lendo um livro, inclusive, não sei se vocês já leram, Criatividade S.A., o fundador da Pixar. Ele conta a história de como que fundou a Pixar, enfim. E ele criou lá dentro um banco de cérebros, que basicamente é um conselho, só que dentro do time executivo mesmo. E a ideia é que eles possam criticar os diretores criativos dos filmes sobre o produto, a ideia, e não as pessoas. Porque, no fundo, existe essa questão do ego, né? A pessoa teve uma ideia, por exemplo, ela quer que a ideia dela vá pra frente e tudo mais, e quando discordam dela, às vezes ela não aceita muito bem. E esse banco de cérebro criado justamente para discordar da ideia, quebra um pouco desse paradigma do ego, né? E aí, só pra gente finalizar aqui, eu queria muito saber sobre isso, assim, como que você lida com isso no teu ambiente de conselho? A gente sabe que são pessoas que têm um grande background, que tiveram grandes experiências, e muitas com muitas ideias, com muitas vezes muito ego, e como equilibrar isso, né, até falando sobre relações humanas, para que seja um ambiente não hostil, mas saudável. Primeira coisa é estar com a terapia em dia, né? Você entende? É sobre ele, não é sobre mim. Essa é a primeira coisa, é sobre ele, sobre ela, não é sobre mim, né? Essa postura que eventualmente acontece. A segunda é a compreensão das dinâmicas humanas. É super relevante. Tem uma terceira, né? A gente tá falando de inteligência artificial, mas você tá muito bem preparado, ter estudado tudo, e ter lido o material, e se informar. Se preparar é importante, né? Isso é super relevante, assim. Porque se você funciona... O que acontece comigo? Se eu percebo que eu errei em alguma coisa técnica, ou não percebi, eu tenho alguma informação que eu não tinha visto, eu me desconcerto. Né? Mas aí cada um tem seu processo de exigência, né? Então, para reunião independente, é o seu dever de diligência e de lealdade. Então, você tem que estar muito preparado para essa reunião. Então, isso já te traz uma segurança. Segundo, a terapia em dia, né? E terceiro, mais importante, entender a dinâmica humana. Porque, às vezes, o que está sendo dito não é o que está sendo dito. Total. Né? O que está sendo dito é uma outra coisa. Aliás, isso é o mais comum. Né? Eu adoraria, eu já fiz alguns M&As, se você pegar o M&A e falar assim, olha, tá aqui o cenário da empresa 1, o cenário da empresa 2, junto dá isso aqui, a sinergia é essa, a sinergia de receita é essa, a sinergia de custo é essa, a gente vai ter um probleminha para integração do ERP, a gente vai ter alguma questão que vai demorar tanto, tal, são tantos CNPJs, tem um passivo aqui trabalhista, tem um passivo tributário. Pronto, cenário 1, o melhor dos cenários é esse, o cenário base é esse, o cenário... Adoraria que fosse assim, né? Mas e as pessoas? Né? E qual a intenção, qual o motivador? Como vai tocar isso aqui? Isso é muito relevante. Por que esse negócio está sendo feito? A gente consegue se basear em números e justificar em números, mas por que mesmo isso está sendo feito? Né? Quais são os motivadores? E não que tenha motivador ruim ou motivador bom. A questão é você saber exatamente o que está levando você a tomar essa decisão. Ou saber exatamente por que você está com uma questão egóica no conselho. Ou por que alguém foi mais duro nessa resposta. Então, a resposta principal é: esteja com a terapia bem, em dia, e entenda das dinâmicas humanas, né? Muitas vezes tem muita coisa embaixo de uma pergunta, embaixo de uma questão
de uma questão que às vezes fica mais quente. Eu acho que isso é super relevante. E olhar com muita parcimônia. Tem uma coisa que eu gosto muito, assim, tipo, você tem que, às vezes, sair do quadro. E tem uma coisa muito importante. Quando você entra numa reunião de conselho, quando você entra numa reunião com líderes, com pessoas que você trabalha, você se senta 3 segundos, né? Eu vou entrar nessa reunião para construir, né? Às vezes tem reunião que você tem que ser mais combativa, mas que sejam poucas, né? E eu vou me preocupar em deixar a sala mais esperta. E não ser a mais esperta da sala. Isso é muito relevante. Quando você está num conselho, isso é muito relevante. Como é que eu deixo esse conselho mais esperto? Eu não quero ser a mais esperta da sala. Eu quero que todo mundo seja esperto aqui. Então, como é que... Essa frase não é minha, é do Adam Grant, tá? Assim, você se preocupa em deixar the room, né, a frase em inglês, essa sala muito mais esperta. E não em ser a pessoa mais esperta da sala. E com o quê? Com dados, provocações? Com questionamentos, com dados, com perguntas, né? E sem querer matar o ponto, no sentido, por que você tá... eu acho que o vermelho é melhor. Você tá muito louco. O azul é melhor. Não. Eu acho que é uma sensibilidade de postura também, né? Super. Por que o vermelho é melhor? Da onde vem a sua percepção de que o vermelho é melhor? Me leva até aí para eu saber se é isso mesmo. Que racional, ou se não é, se a gente achar que é o vermelho e azul, será que existe uma cor no meio que a gente possa construir, que a gente possa se comprometer a seguir com essa cor? Então, perguntando... É saindo do quadro, é não achando que é pessoal. Isso é super relevante. Muitas vezes a gente acha que a discussão é pessoal. Não é. O máximo é dele com ele mesmo, dela com ela mesma. Mas, e ao invés de reagir, pergunte e escute. Assim, tem uma dinâmica muito interessante sobre trocas. Você começa a falar, eu tô pensando o que eu vou te responder. Quando eu fiz um curso de mediação, de organizacional. Fiz uma formação de 1 ano, super bacana. Mediação é um processo super interessante. E um dos exercícios que a gente faz é você repetir o que a pessoa falou, que é a paráfrase. Né? E isso te ajuda, primeiro, a respirar. Se você está muito tenso, muito nervoso, porque isso acontece, te ajuda a respirar. Então, Adri, então você está me falando que você acha que o microfone está mal posicionado. E, Nicole, você está me dizendo que a tela está com uma luz muito... É isso. Aí você checa a compreensão. Nisso, você já enxergou o outro. Né? Essa é uma técnica importante, interessante. Você já enxergou o outro. E não sei se é biologia, mas vou usar da ciência aqui. São 6 segundos para você tirar uma informação do sistema límbico pro córtex pré-frontal. É esse tempo que você parafraseou. Exatamente. Certinho. E aí você devolve com uma pergunta genuína, preferencialmente, para entender melhor o racional. Então, tem técnica, de novo, parece que não, mas tem muita metodologia para você conseguir extrair o melhor das pessoas nas reuniões, nos eventos, num time, enfim, troca. Ótimo. Nossa, acho que a gente tem que chamar a Ju para um outro bate-papo. Porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. Eu tô aqui com uma anotação que não tem fim, entendeu? Pra gente poder conversar. Mas, Ju, super obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Como a Adri falou aqui, muita maturidade nos assuntos. A gente sai daqui com muitos insights. Não é, Adri? Muito aprendizado, com certeza. Pra próxima, a gente te quer de novo, viu? Combinado, pode chamar que eu venho. Foi uma alegria. Ótimo papo. Perfeito. Muito obrigada. Bom, esse é um episódio, né, é um podcast que foi idealizado pelo IFL São Paulo. E se você ainda não conhece a gente, nós somos um instituto de lideranças que acreditam que a liberdade é o fator base para um país, para um mundo mais próspero e mais responsável também. Se você não conhece os nossos projetos, quero que você siga a gente nas redes sociais, @IFL São Paulo e @Fórum Caminhos da Liberdade. Até a próxima.